Saudações. Hoje é o dia 20 de março de 2022 e eu até acabei de fazer um vídeo ao vivo agora, até me arrependi porque ficou longo demais, ficou um pouco sem planejamento, mas inclusive eu errei a data, né? Era dia 20 de 19. Mas eu venho aqui agora cumprir aquela promessa de que eu ia fazer um vídeo explicando um dos motivos, talvez o motivo principal para o nazismo ser um tema tabu, que não é o que a gente pensa. E que eu disse que quando você vai examinar uma das causas, uma das raízes do nazismo, isso vai te levar para um tema, uma questão econômica, e que é isso que o sistema não quer que você saiba. E é isso que eu vou apontar aqui agora. É claro que, sim, existe um problema muito sério na questão do nazismo. A questão do Holocausto é uma delas, mas o Holocausto é uma questão, além de ser um tanto polêmica com relação a quanto foi, como realmente foi, isso é muito distorcido, mas é uma questão mais pontual que serve para livrar a cara de vários outros setores, de várias outras forças que colocam no nazismo a culpa de uma coisa que na verdade foi geral. O anti-judaísmo era generalizado, a maioria das pessoas não gostavam de judeu. E isso não era só na Alemanha nazista, em vários lugares do mundo. E foi essa situação que atenuou esse antijudaísmo latente que era extremamente disseminado em todo o ambiente cristão, principalmente. Então isso, de uma certa forma, ser utilizado de um modo assim, meio manipulatório, não só para alterar um background dinâmico de milhares de anos, falsificando a história, fazendo com que as pessoas se esqueçam de que todo mundo tem uma parcela de culpa nessa história toda, mas mais do que isso, porque essa comoção toda ajuda ainda mais a ocultar um tema muito mais profundo, um tema que está bem mais infraestrutural e que diz respeito à situação econômica. E quando você vai fazer uma análise séria do nazismo, você vai ter que tentar entender como que é possível que ele tenha tido tanta força, como que tanta gente aderiu a ele, como que um país como a Alemanha chegou a esse ponto. E a tendência dos manipuladores, dos falsificadores, é tentar fazer individualizações, é colocar tudo na conta da maldade de um único indivíduo. Mesma coisa que os canalhas estão fazendo aí agora, querendo colocar a culpa da guerra toda no Putin, né? Porque o Putin é muito mau e oprime a população e obriga 200 mil pessoas a ir para o estádio lá, celebrar na base de fuzil. Essas ideias absolutamente espúrias. Mas o fato é que uma coisa que vocês podem, por minha conta, pode sempre lembrar para qualquer pessoa que você estiver discutindo, fala para ela, tira da cabeça essa idiotice retardada de que é possível um sujeitinho dominar um país inteiro, oprimir um país, não uma panelinha pequenininha. Não, para você controlar massas, você tem que ter apoio popular. É impossível qualquer grupo restrito exercer um controle tirânico em cima de milhões de pessoas. Não tem condição, você tem que ter uma grande margem de apoio. Eu até sempre coloco, ainda que não seja de uma maioria absoluta, tem que ser pelo menos de uma grande minoria contra uma maioria desorganizada. Por exemplo, pode ser que seja um terço das pessoas que estão realmente a seu favor, mas os outros 2 terços estão brigando entre si, não conseguem se entender. Então, até é possível, mas no geral não, no geral é mais, é maioria sim. E aí por quê? Como que o nazismo conseguiu ter esse sucesso todo em crescer, se tornar essa potência? É porque ele conseguiu apoio popular. E como ele conseguiu apoio popular, é isso que não querem que você saiba. Então eu vou utilizar um texto que está no meu site já há bastante tempo, que se chama A Espera de um Milagre Econômico. E vou até aproveitar que meu site aqui está no ar, lembrando que ele pode sair do ar a qualquer momento, que eu estou fazendo um processo de transição de servidor, está dando um trabalho miserável, mas pelo menos até agora está tranquilo. Então nós vamos dar uma olhada nesse meu texto, e eu vou fazer uma leitura integral dele não, para ele ser muito interessante. Está aqui, vamos lá, meu site, ensaios. É um texto baseado num vídeo de Roberto Requião, que ele fez um discurso no parlamento, um discurso muito bom. É tanto texto aqui que eu até tenho dificuldade. Está aqui, A Espera de um Milagre, 14.000 caracteres, de 18 de maio de 2016. É engraçado que o meu navegador fica dizendo que o meu texto está em catalão. Bom, esse texto aqui tem um link para o vídeo do YouTube do Roberto Requião, que eu insisto que vejam, é muito bom. E eu vou pular essa parte inicial aqui, mas eu recomendo que seja lida. E, de uma certa forma,
é o que eu digo aqui, ó. Eu vou ler esse trecho aqui. Mas o que há no discurso de Requião de mais profundo, preciso e até mesmo espantoso devido à ousadia, nem é o que foi amplamente exposto, mas sim os poucos comentários que apenas apontaram para um fato histórico que ele fez por bem em não expor demais. Ou seu discurso já teria entrado no noticiário como algo absolutamente diferente do que de fato é, tendo seu verdadeiro sentido obscurecido por completo. O que é isso? Estou dizendo que se ele desse um panorama melhor do que ele estava falando, já ia não estar falando que ele é apologeta do nazismo. Tipo assim, tinha que ter feito com o monarca, que praticamente não tem nada a ver. Mas o ponto crucial é que, ao defender que deveríamos aplicar políticas econômicas anticíclicas, em vez de repetir pela enésima vez o mesmíssimo veneno neoliberal que destrói as economias de países inteiros enquanto multiplica a fortuna das oligarquias que o financiam, Requião lembra discretamente a República de Weimar, citando o economista Jaume Schacht, e até mesmo lembrando que estamos a falar de uma abordagem que adentrou a Alemanha de Hitler, eliminou em tempo recorde uma depressão econômica devastadora que a maioria dos brasileiros jamais poderia imaginar e levou o país da ruína à condição de maior potência mundial. Ante isso, a reação da maioria é travar o raciocínio e invocar os horrores do nazismo, rejeitando em bloco tudo o que esteja associado a esse tempo local como inerentemente maligno e bloqueando maniqueisticamente a possibilidade de entendimento. Afinal, todos nós estamos, a nossa vida inteira, sendo doutrinados a fazer isso. Mas quem se atreve a pensar em como foi possível um regime ter atingido tamanho poder? Como Hitler conseguiu a fidelidade irrestrita de praticamente todo o povo alemão disposto a segui-lo até a morte? O que o Terceiro Reich fez para garantir tamanho apoio das massas? E é aqui que nós vamos ter que entrar nessa abordagem de um fenômeno que não é o caso único na história. Talvez seja o mais emblemático, o mais marcante, mas ele se repetiu em vários momentos. E em todos esses momentos onde isso aconteceu, eles foram demonizados ou obscurecidos, porque eles mostram uma realidade concreta a ser escondida. Vamos retomar, então. O milagre econômico alemão. Após a Primeira Grande Guerra, a derrotada Alemanha foi imposta uma dívida em condições nitidamente insuperáveis, jogando o país numa bancarrota irreversível. Os maiores credores da dívida eram o grande sistema bancário, que no caso era quase totalmente judaico. O que deve ser lembrado para mostrar que o extremismo antissemita nazista teve, na realidade, origem na questão da exploração econômica. Eu vou corrigir isso aqui para antijudaico, né, porque eu tenho criticado essa questão de usar o termo antissemitismo. Este é Jaume Horace Greeley Schacht. O banqueiro e político alemão foi dos principais responsáveis pela recuperação do país, começando seu trabalho desde a época da República de Weimar, quando conteve a hiperinflação e continuando após a ascensão do nazismo a convite do próprio Hitler, combatendo o desemprego e gerando desenvolvimento em infraestrutura. Apenas quando a Alemanha passou a concentrar seus esforços no sentido bélico, Schacht, que era contrário aos planos expansionistas e militares nazistas, foi colocado em funções secundárias desvinculadas da economia, até se opor ao regime, inclusive apoiando esforços de derrubar Hitler. É interessante apontar, esse cara que foi um dos grandes responsáveis por isso, ele foi, na verdade, fez oposição ao nazismo. Mas isso não impede que o nazismo tenha aproveitado muito bem o que ele fez. E até é bom para tomar cuidado para não confundir o cara com o nazista, né? Mas vamos voltar. E como a Alemanha conseguiu, em cerca de uma década, reerguer um país devastado pela guerra, com dívidas astronômicas impagáveis e onde o dinheiro estava tão desvalorizado que mais valia queimá-lo para obter fogo do que comprar combustível? Como superou uma inflação que, diferente de nossos planos econômicos do final do século passado, que costumavam cortar 3 zeros, exigiu dos alemães que cortassem de uma só vez 12 zeros. Sim, pois a moeda introduzida por Schacht, o Rentenmark, equivalia a 1 trilhão de marcos. Aqui nós temos uma foto clássica dizendo que abastecer o forno com notas de marco alemão na inflação de 1923-24 rendia mais do que usá-lo para comprar lenha. E por melhores que sejam as respostas que vemos em artigos diversos sobre o tema,
podemos destacá-las de uma forma simples. As abordagens econômicas alemãs minimizaram drasticamente o elemento financeiro rentista parasitário. Em vez de trabalhar ao quadrado para pagar taxas de juros arbitrárias, infinitas e injustificáveis, todo o esforço de recuperação alemão foi unicamente concentrado na reestruturação da economia interna, emitindo moeda própria controlada diretamente pelo Banco Central Alemão, minimizando os vínculos diretos com o sistema financeiro externo, o que lhes permitiu pouca vulnerabilidade à crise global de 1929. E fornecendo crédito a ser pago de forma concreta pelo e para o próprio país. Os empreendedores e a população em geral podiam solicitar empréstimos sem juros ao banco estatal, que depois deveriam ser pagos na forma de incentivos à economia do país, como gerar mais empregos, investir na infraestrutura, fornecer materiais e mão de obras mais baratos para outros setores, etc. Em vez de simplesmente enviar quase todo o excedente de produção para exponenciar as fortunas privadas dos vampiros financistas, que é o que faz boa parte do mundo há mais de um século, em vez disso, esse milagre econômico alemão cortou o elemento rentista parasitário. Não é o único caso, viu? Aponto. Mas talvez seja o mais emblemático, porque a Alemanha conseguiu sair da condição de um país devastado pela guerra para a condição de maior potência mundial em menos de 20 anos. É um milagre econômico fabuloso. Como que isso foi possível? Abrindo o mercado? Introduzindo medidas liberais? Não, meu filho. Então vamos lá. Cortando o parasita. Pode ser estranho imaginar algo tão fora da realidade na qual nascemos e pela qual somos bombardeados desde o berço de forma onipresente para todo o nosso universo econômico circundante. Mas a verdade é que, uma vez removidos os parasitas usurários do sistema financeiro, o crescimento econômico é relativamente simples, capaz de prodígios que nada seriam impressionantes se não fosse o fato de serem sistematicamente ocultados, negligenciados e demonizados pela quase totalidade das forças de mídia e formação cultural que nos afligem. Foi assim, em grau menor, que a Rússia saiu de uma condição agrária atrasada à potência espacial e nuclear soviética em poucas décadas, que Cuba, mesmo isolada e embargada numa ilha, criou um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e a China está se tornando a maior potência do planeta. Coisas similares ocorreram em escala mais modesta no Irã, Síria, Venezuela, Islândia e outros exemplos, que não por outro motivo são constantemente ignorados ou pichados como infernos pela grande mídia e nossos pequenos liberaloides doutrinados por máquinas de lavagem cerebral financiados desde oligarquias bilionárias do Zéua. Não que tais exemplos não tenham seus problemas, muitos deles seríssimos, ou nos sirvam exatamente de modelo, mas o motivo primordial pelo fato de estarmos acostumados a não vê-los ou vê-los pelo pior prisma possível é o fato de serem a prova viva de que é possível e até mais adequado promover crescimento econômico e desenvolvimento para um mais amplo espectro da população, em vez de priorizar a ganância bancária e a monstruosa máquina de criação ex nihilo de dinheiro virtual para enriquecimento exclusivo da elite plutocrática. Imaginemos, por exemplo, o que aconteceria se de repente deixássemos por completo de pagar a dívida pública, que consome praticamente metade do dinheiro de nossos impostos. De uma hora para outra, todos os preços cairiam ao mesmo tempo que todos os salários aumentariam sensivelmente. Todos os setores produtivos seriam melhor remunerados e o dinheiro circularia de forma a incentivar ainda mais consumo e produção. Mas a questão que evidentemente surge é: qual seria o prejuízo da supressão de tal dívida? Isso eu gostaria de deixar claro. Na verdade, isso não tem nenhum mistério. É uma coisa extremamente simples. É que está a grande bizarrice, né? Eu costumo dizer que economia é uma doutrina que a maioria das pessoas realmente não consegue entender, porque ela é muito complexa e os melhores economistas, os mais renomados, fazem planos e os planos dão com burros na água. Ninguém consegue controlar o sistema. Mas isso é entre aspas. Existe uma dimensão concreta da economia que é sim simples de entender. O problema é que nós estamos há séculos imersos numa cultura
num sistema de pensamento, numa matrix absolutamente brutal que nos impede de ver os elementos mais primários, mais autoevidentes de como funciona um sistema econômico, que não é isso que a gente está acostumado a entender. O que a gente tem hoje é um sistema que, acima ou por baixo de toda a produção, de toda a economia real, possui uma espécie de parasita que vai arrancando os recursos para seus fins próprios e que investe esses recursos absorvidos numa lavagem cerebral em massa para convencer toda a população de que eles, os parasitas, são absolutamente imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Quando a realidade é absolutamente o oposto, a gente não precisa desses caras, eles são totalmente dispensáveis. Se você cortá-los fora, todo mundo ganha. Mas como eles estão nessa posição de poder, tudo que eles fazem é o tempo todo nos convencer de que nós precisamos sermos explorados em benefício deles. É para isso que serve o que a gente tem hoje como liberalismo. Mas vamos retomar o texto. Da proteção à extorsão. Outrora, bancos guardavam metais ou pedras preciosas, protegendo-as de ladrões e cobrando pelo serviço de proteção. Posteriormente, passaram a emprestar valores que não eram seus, num contrato de risco e confiança que contava com a não insolvência de uma possível corrida bancária. O saque súbito de grande parte de seus valores por seus proprietários, e cobrando uma taxa de juros que poderia ser vagamente financiada por esse risco em si. Tem várias referências aqui, viu, no texto. É só você ir lá depois e checar que eu coloquei. A maioria delas está no ar ainda. Depois passaram a imprimir papel moeda. E já é estranho um sistema que emite cédulas que apenas podem estar realmente embasadas em valores reais, elevando os processos inflacionários a níveis antes historicamente impensáveis. Mas ainda mais bizarro é o sistema de reservas fracionadas, que permite aos bancos que os bancos emprestem valores várias vezes superiores ao que de fato possuem em lastro. Ou seja, além de emprestarem um dinheiro que não é deles, ainda emprestam um dinheiro cujo lastro na realidade não existe. E hoje sequer precisam imprimir cédulas, visto que a única coisa necessária a fazer é digitar valores no sistema informático imediatamente, na prática apenas autorizando trocas de valores virtuais que posteriormente exigirão trabalho real de quem realmente sustenta a economia do mundo, que são os trabalhadores. São estes que, em última instância, irão trabalhar a mais para pagar as arbitrárias taxas de juros, pois alguém tem que produzir posteriormente as riquezas correspondentes aos valores que foram literalmente inventados pela reserva fracionada, que são pagas não para quem produziu, mas para quem emprestou um dinheiro que não existia e que controla o sistema de emissão de moeda, mas que nada produz. Mas esses setores financeiros usurários hoje controlam praticamente todo o sistema produtivo e político, e somente por isso aplicar-lhes um calote da dívida se torna realmente arriscado, devido a seu poder de retaliar de forma severa qualquer país que se atreva a não se submeter a essa exploração. De protetor contra a ameaça dos ladrões, o sistema bancário se tornou como a máfia que cobra taxas de proteção, extorquindo toda a humanidade por meio de um sistema que já escravizou a quase totalidade da economia. Por isso, o exemplo de países que aplicaram medidas anticíclicas, especialmente daqueles que outrora romperam quase por completo com o sistema financeiro, é um tema praticamente tabu, pois eles nos lembram que não só é possível escapar dessa macroexploração, como ela pode ser totalmente dispensada com absoluto ganho para a totalidade da humanidade, exceto a ínfima fração que controla e se beneficia deste sistema. E aqui explicando essas medidas anticíclicas, é porque está uma discussão de você fazer medidas econômicas reais que não vão piorar a situação posteriormente, como pegar dinheiro emprestado, que depois você tem que devolver com juros, né? E aí que está o detalhe, o pessoal gosta muito de falar das crises do capitalismo como se fosse uma coisa assim, pontual, uma coisa anômala. Não, faz parte do sistema esses ciclos de crise, ele precisa desse ciclo de crise, ele vive disso. Por quê? Porque para ele poder multiplicar capital, para ele poder acumular mais reservas, ele tem que estar sempre circulando a economia. E em algum momento, a economia pode chegar num nível ideal, num nível muito bom. Aí é aquela situação onde eu vou dizer, olha, o capitalismo aqui realmente ajudou. Agora não precisa mais, você fica aí de canto, reduz o negócio e vamos tocar a vida. Não, o que vai fazer
ele vai derrubar aquele sistema ali, ferrar tudo para dar início de novo, para continuar ganhando mais dinheiro. E ele ganha tanto na subida quanto na descida. Ele ganha mais na descida ainda. Porque quando chega um determinado ponto de estabilidade econômica, chega um momento que não tem mais para onde crescer. Já está todo mundo crescendo, está todo mundo ganhando, então eles têm um certo limite. O que eles fazem? Derruba o sistema, ferra tudo, e nessa queda ele vai e compra todas as coisas que estão em preço baixo para depois continuar multiplicando a fortuna, ou seja, é cíclico. As crises são essenciais, o sistema ele nunca vai parar de ter crise. A diferença é que tem as crises maiores e as menores. A de 29 foi uma das maiores, e assim como a de 2008. Mas tem sempre as menores, está sempre em crise. Você já conseguiu passar, alguém que esteja vivo há 30, 40 anos, conseguiu passar pelo menos uns 10 anos sem ver uma crise econômica violenta? Mesmo que não tenha tido nenhuma inundação, mesmo que não tenha tido nenhuma grande catástrofe, mesmo que não tenha tido uma guerra, o sistema está indo lá muito bem, de repente entra em crise sem mais nem menos. Então, é por isso que, diante de um cenário tão bizarro, você fazer aquilo que não era esperado parece um milagre. Por isso, vamos finalizar o texto. O milagre desvelado. Analogamente, lembremos que a sociedade demanda serviços e produtos que evidentemente exigem a força de trabalho e organização administrativa, sendo a primeira a que emprega a grande maioria da humanidade e a segunda os postos de liderança e controle burocrático. Mas estes últimos podem ser perfeitamente estatais, visto que há inúmeros casos de empresas completamente públicas produzindo eficazmente, bem como também de empresas cooperativas que não possuem a figura dos proprietários exclusivos, cuja principal característica é se apropriar dos lucros. Ou seja, enquanto os trabalhadores são absolutamente vitais para qualquer tipo de empreendimento, os administradores podem ser públicos ou cooperados, o que significa que a figura do proprietário dos meios produtivos é perfeitamente opcional, na melhor das hipóteses, se não dispensável, e praticamente toda a ode liberal pode ser resumida a um discurso infindável para nos convencer da absoluta necessidade, está errado aqui, da absoluta necessidade e infinita vantagem dessa contingência questionável, tratando-a como tamanha reverência e falsa importância que chega ao ponto de obscurecer por completo o que há de mais importante, que é a base trabalhista. A necessidade de um sistema que vai ainda mais além na dispensabilidade. As elites financistas que vivem da criação de um dinheiro inventado de forma arbitrária e abusiva e, na verdade, não apenas opcional, mas também claramente nociva. Um sistema parasitário cuja eliminação teria resultado tão benéfico que pareceria um milagre. Estamos tão imersos na fraude, na mentira e na sistemática corrupção da realidade que as coisas mais simples soam como se fossem graças divinas. Quer seja um discurso que literalmente diz apenas o óbvio, mas que em meio ao lamaçal de patifaria e ignorância de nosso Congresso brilha como a mais bela das revelações, ou num sistema econômico tão corrupto, alienado e hipócrita que a simples eliminação dos falsários que o controlam parece por si só miraculosa. Milagre esse ao qual não podemos ficar apenas esperando. Aqui estão umas referências lá com vários links para textos onde você pode checar essas informações todas aqui, não tem nada aqui de graça. E bem, então o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é que basicamente o caso da República de Weimar, né, da pós-Segunda Guerra, deu início a um processo de cura da economia que não fez nada mais, nada menos do que eliminar a fonte do problema. Em vez de ficar ministrando medicamentos ao mesmo tempo que não se elimina a causa do problema, simplesmente eliminou o problema. É como se tem uma pessoa doente que tem um péssimo hábito, como por exemplo, encher a cara todo dia até cair, tem lá uma série de problemas de comportamento, e você, em vez de fazer essa desgraçada de beber, fica dando um monte de remédio diferente para ver se controla o alcoolismo sem eliminar o alcoolismo em si. É esse que é o nosso problema econômico. A gente está sempre fazendo 1001 pacotes, 1001 reformas, 1001 não sei o que, modificações, tudo para manter um sistema doente, cuja causa da doença é uma expropriação da produção econômica em massa, ou seja, indivíduos que não produzem, que não trabalham, mas que apenas detêm os capitais, exploram um sistema inteiro e se apropriam da maior parte, ou pelo menos de uma parte absolutamente desproporcional das riquezas produzidas por esse sistema, eles se apropriam para si.
E se você pensa que não tem exemplos de como que isso pode não ser assim, tem um monte. República de Weimar é um. E depois que Hitler assumiu, intensificou algumas questões, até deu uma piorada em alguns aspectos. Por exemplo, ele fez privatizações. Inclusive, é o único momento onde você vai ver, às vezes, algumas abordagens por aí, quando vai tocando esse assunto de privatização. Tem até quem defenda a privatização usando justamente esse argumento, que como Hitler privatizou, o Estado ficou muito mais potente, não sei o que lá. Só que a privatização do Hitler, vale lembrar, é não liberal. Não foi dada para especulador financeiro, foi dada para empresas alemãs fechadas, lá dentro, sem possibilidade de pegar o dinheiro e levar para fora. E sob controle rígido do próprio Estado. Mas ainda assim foram privatizações. Mas o fato é que, pegando essa dobradinha da República de Weimar do Terceiro Reich, conseguiu-se uma abordagem econômica absolutamente fabulosa. Você conseguiu reverter uma situação de penúria e gerar um crescimento explosivo, mostrando que a coisa mais importante para ser feita é você driblar esse sistema de roubo sistemático, que é esse sistema capitalista liberal que a gente vive. Você simplesmente eliminou o parasita, você simplesmente pôs para fora o ladrão. Imediatamente você prospera. E todos esses exemplos citados, aconteceu isso. Você rompe com esse padrão usurário, rompe com esse padrão parasitário e passa a trabalhar por si próprio. E você cresce maravilhoso, cresce com uma velocidade incrível. E aí, por que a gente não consegue crescer tanto quanto esses exemplos aí, que são vários? Porque a gente está o tempo todo trabalhando para alimentar esse sistema parasita, e é só isso que interessa. E também porque não nos interessa crescer para ficar mais fácil de controlar, né? E é aí que está o tema tabu. Se você for perguntar como foi possível que o nazismo tenha tido tanto apoio popular, a resposta é porque ele fez reformas econômicas extremamente bem-sucedidas que produziram um fantástico milagre econômico. Como que foram essas reformas? Aí, meu amigo, não querem discutir esse assunto de jeito nenhum, porque ela põe a nu, ela expõe exatamente, vai ou fatalmente, potencialmente vai expor uma situação extremamente simples. Nós simplesmente conseguimos crescer tanto porque a gente mandou os banqueiros usurários pedindo dinheiro de juros às favas, estatizamos tudo e assumimos o controle total da economia, onde os bancos públicos de fomento emprestam dinheiro para os setores produtivos a juros baixíssimos, às vezes zero, às vezes até negativos. Porque juro negativo é você pega dinheiro emprestado e depois ainda ganha mais. Sim, é sério. E quando as pessoas têm que pagar alguma coisa, eles não pagam para enriquecer o desgraçado do parasita. Eles pagam em benefício. Quer ver um exemplo interessante que foi dado no Brasil, durante o governo Lula? Quando teve aquele problema da crise de 2009, que o Lula fez? Ele chegou para as montadoras de automóveis e liberou uma série de empréstimos extremamente generosos para eles, em troca deles não demitirem, em troca de conter o desemprego. Só não deu muito certo porque os desgraçados embolsaram o dinheiro a maior parte das vezes, né? Mas ainda assim conseguiu conter. Tanto que o Brasil surfou da onda. Até o Roberto Civita, né, da Veja, teve que admitir que o Lula estava certo com relação à marolinha. Né? Ele driblou isso com políticas que são fomentadas pelo Estado e que não tem esse viés liberal, que são aquelas coisas que o liberal mais odeia. Então isso mostra o motivo. Quando você... É também esse motivo porque o tema do socialismo é tabu, porque eles investem todo dinheiro para o canal dizer que o socialismo não dá certo, porque isso é outro exemplo, apesar de que é um pouco diferente. Tanto pode ser feito por via socialista, como pode ser feito por uma via de um capitalismo de Estado. Só que esse capitalismo de Estado ele não é liberal, ele não é cíclico. Se você fizer isso via um capitalismo de Estado, ele vai chegar a um determinado momento, vai produzir um determinado crescimento, vai chegar a um ponto que, pronto, agora vocês querem que acabou, porque chegamos num nível ideal, vai parar essa farra de movimentação econômica, que vai reduzir os ganhos e vamos administrar esse crescimento lento aqui, quando todo mundo ganhou. E para o capitalismo liberal isso não interessa. Ele prefere derrubar tudo para começar tudo de novo, para continuar lucrando cada vez mais. Num ciclo infinito, uma espiral de delírio econômico. Conectando essa temática com aquela que eu já desenvolvi da questão da luta do poder econômico versus poder político, a questão é você submeter a economia ao controle político, ao controle dos interesses da população, que a política nada mais é do que, ou pelo menos deveria ser, da manifestação de instância máxima da capacidade da sociedade de se auto-organizar em nível administrativo e se administrar. Então ela teria que assumir o controle da economia. Quando você coloca a economia num patamar superior, ela passa a controlar o poder político, toda a sociedade, todo o poder político e toda a produção econômica vai passar a servir os interesses desses proprietários dos grandes meios econômicos, dos grandes capitais. E aí que está a grande diversão.
E esses caras vão fazer de tudo para te convencer que você tem que enfraquecer o poder político, você tem que diminuir o tamanho do Estado, de que você tem que fazer tudo no setor privado, que é com banco público. Você tem um Alckmin repetindo exaustivamente na campanha dele que, porque Estados Unidos tem 4.000 bancos, no Brasil só tem 5, 6 bancos. Não tinha que ter só um banco estatal, no máximo bancos regionais, e totalmente estatal. É aí que está a grande manipulação. Se esse tema for desenvolvido, ele tende a levar a esse exemplo máximo que, apesar de ter correlatos, como eu citei, esses vários outros, o caso da Alemanha nazista é muito emblemático, porque ela fez isso se isolando, de uma certa forma, apesar de ser um país continental conectado, ela fez isso rompendo com o sistema de usurário bancário. Assim. Ela cortou a relação, a submissão aos bancos privados, que já estava, aquele capitalismo internacional que já estava desenvolvido, se fechou, se auto-organizou, sendo um país grande, produtivo, e conseguiu se transformar numa potência. Isso já aconteceu várias vezes na história, e não é interessante que se mostre que isso não só é regular, como na verdade é a coisa mais simples. Toma um exemplo, se a gente dá um cálculo na dívida pública e não houvesse uma retaliação, não houvesse um ataque especulativo, não houvesse sanções econômicas, nem o canalha do Biden está metendo agora nos outros, não houvesse ameaça, a gente transformava esse país numa potência em 10, 20 anos no máximo. Ele virava, ninguém segurava, porque a gente passaria a trabalhar para nós mesmos, em vez de trabalhar para enriquecer uma panelinha, que a gente nem sabe quem é, que arranca a maior parte dos... Esse é quantitativo, mais da metade dos nossos impostos vão para pagar dívida pública. Se a gente eliminasse isso, podia cortar os impostos pela metade. Imagina que ia cortar todos os impostos pela metade. Você pagar metade de imposto de renda retido na fonte, pagar metade de IPTU, metade de PVA, todos os alimentos caem para metade, a parte de impostos cair para metade, tudo ficaria mais barato, você passaria a ganhar mais. Por que não pode fazer isso? Imposto tem que ter gerenciar, você tem que pagar a estrutura econômica, tem que pagar a polícia, tem que pagar os estados, tem que pagar os hospitais, tem que pagar as escolas, não tem jeito. Agora, para que tem que estar pagando juros de parasita? Tudo bem, tem alguns desses credores da dívida pública que tem um ou outro fator. Como é que a gente vai saber fazendo uma auditoria da dívida pública? Tem outra forma de fazer. Mas o fato é que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer isso, esses desgraçados têm tanto poder que eles ferram com a gente. Eles vão meter sanções, eles vão isolar. Isso se não invadir o país militarmente. Vão promover uma série de ataques, sem falar a confusão mental das pessoas que acreditam nessas baboseiras e esse bando de patife liberal que está aí para ferrar com a nossa vida aí, inseminando porcaria na cabeça das pessoas. Sistematicamente fraudando, sistematicamente mentindo, cujo exemplo máximo é seu Paulo Guedes. Vê que Paulo Guedes é um tremendo embusteiro. O que esse cara entregou até agora? Nada, nada. Não teve nenhum resultado positivo nesse lixo de economia dele desde antes da pandemia. E o desgraçado todo dia está dizendo que a economia está decolando. Está dizendo que está bom. Ele é um enganador. Esse cara nunca nem produziu nada na vida. Ele sempre foi um parasita, sempre foi um especulador. Ele nunca dirigiu uma empresa. Ele nunca produziu nada. Ele só foi parasita. Ele é especialmente hábil em ludibriar, em passar a pena. É um golpista, é um embusteiro para manter seu parasitismo. Ele é o exemplo perfeito do que significa esse sistema. E é basicamente isso. Eu levantei essa bola no vídeo recente sobre nazismo e neonazismo. Fiquei devendo esse tema. Claro que teria muito mais coisas aqui para abordar, mas fica aqui essa pincelada geral. Leiam o texto, ele está lá disponível, siga os links, veja lá o vídeo do Roberto Requião, tem os outros vídeos também muito bons, e investigue esse assunto para você ver o tamanho do engodo que a gente está metido. Red Pill é isso aí, viu? Não é ficar preocupado com hipergamina. Eu sou Marcos Valério XR, dia 20 de março de 2022. Obrigado por sua atenção.